dando continuidade na questão 14. Então, o texto é uma notícia, né? Por quê? Porque ele não revelou nenhum comentário pessoal do autor, nem sentimento, nem pensamento dos envolvidos naquele episódio, né? Além disso, trata-se de um assunto curioso, de interesse geral, tal como mostra o sucesso da foto na internet. É porque foi a foto, né, que viralizou na web, ou seja, na internet. Então, a resposta mais cabível é essa. Tudo bem? Então, vamos para a página 18. Questão 15. Aqui era para vocês recriar, né, uma notícia de acordo com os itens do quadro. Muitos já recriaram e me enviaram, alguns ainda estão devendo. Né, que você vai usar o seu caderninho. Toda vez que aparecer esse símbolo no livro, você vai utilizar o seu caderno. Então, de acordo com o que fala aqui, que é para você recriar uma notícia escrevendo uma narrativa inspirada nos fatos reais, né, mantendo a estrutura do quadro aí, da letra A, da letra B, letra C, letra D, letra E. Todas essas informações do quadro aí você vai usar na sua narrativa, tá? Depoimento, né? O que é o depoimento? É o depor, né? Nós já estudou lá na página anterior. Os depoimentos é uma notícia ou reportagem, são falas diretas ou indiretas de personagem envolvido nos fatos. Noticiado. Sempre que for utilizado no corpo da notícia, o redator deve citar o nome dos depoentes, ou seja, quem está depondo, quem está falando, e colocar o depoimento entre aspas, quando a declaração for reproduzida diretamente como se fosse a própria pessoa falando no texto. Aqui no caso, né, de um discurso direto. No caso de ser o redator quem transmite o depoimento de outra pessoa, reescrevendo-o com outras palavras, não se empregue as aspas. Então, aqui, o que está falando aqui? Aqui está falando do discurso, de dois discursos, que é o discurso direto e o discurso indireto. Então, aí nós podemos ver que a transcrição exata da fala de alguém é o discurso direto, que é quando, né, o personagem fala no momento do texto, vem pelas aspas, vem por travessão, indicando a fala do personagem, né, vem por verbos de elocução, que são os verbos como dizer, falar, perguntar, gritar, indagar, e outros que servem que as falas das personagens sejam introduzidas, né? Então, é o discurso direto. Já o discurso indireto é quando o narrador utiliza suas palavras para reproduzir a fala de alguém, ou seja, no discurso indireto, é o próprio narrador que fala naquele momento, ele faz a voz do personagem. Já no discurso indireto, é o próprio personagem, né? E essa fala vai vir com travessão, dois pontos, verbo de elocução, que são os verbos perguntar, gritar, falou, respondeu, perguntou, indagou, gritou, né? E sempre vai vir essa fala indicada pelo travessão, dizendo que o personagem está falando naquele momento, ou entre aspas. Já no discurso indireto, os verbos poderão vir no tempo passado, pretérito perfeito ou imperfeito, porque é o narrador que vai fazer a voz do personagem. Então vamos lá. Releia o trecho a seguir. Lucrécia Vendrame, uma das enfermeiras, no plantão daquela madrugada, registrou o momento em que os cães ficaram na porta do hospital. Dois pontos. Né? E veio entre aspas. Aí veio. A aspa aqui está indicando que a Lucrécia vai falar aqui nesse momento. Ó. Olha a fala dela em primeira pessoa. No discurso direto vai vir a fala do personagem em primeira pessoa, porque o próprio personagem está falando. Eu nunca tinha visto com tantos animais junto. Eram 4 cachorros e a gente vê normalmente cachorrinhos aqui, mas nada que a gente consiga ver que é de alguém ou que veio com alguém daquela maneira.
Então, aqui nós temos o quê? Um discurso direto, que é a fala da própria Lucrécia falando. Então, essa fala aqui está no discurso direto, o próprio personagem falando no texto. Então, vamos lá. Destaca o trecho acima, a fala da Lucrécia. Olha aí, já está destacado, você identificou com certeza, né? O depoimento de Lucrécia pode ser caracterizado como discurso direto ou discurso indireto? Discurso direto, acabei de falar agora mesmo. Reescreva a fala do depoente em discurso indireto. No caso, nós vamos escrever essa fala aqui para o discurso indireto. Agora, não é Lucrécia que vai falar, é o próprio narrador. Ela pode ser pessoal, mas desde que não perde a coerência. Aqui no livro nós temos uma resposta. Luciana Vendrame nunca tinha visto tantos animais junto na porta do hospital. Eram 4 cachorros e, segundo ela, por que ele usou segundo ela? Porque é o autor, ou seja, o narrador fazendo a voz dela. Segundo ela, normalmente se vêem cachorrinhos por lá, mas não há nada neles que identifique a existência ou a identidade de um dono. Então, você pode usar outra linguagem, mas desde que seja o narrador falando, dentro do discurso indireto, com verbos no tempo passado, e sempre onde for o nome dela, que é Lucrécia, você vai usar o pronome ela. Em sua opinião, qual a importância de ter um depoimento em uma notícia? Nesse caso aqui, o livro está trazendo uma resposta, mais cabível, mas espera que um comentário de uma pessoa que presenciou o fato agrega veracidade e confiabilidade ao fato narrado. Aqui é a sua opinião, mas é uma resposta ser que o que está abordando o texto pode ser uma resposta esperada por vocês, ok? Então vamos terminar por aqui. A gente vai fazer outro vídeo sobre a página 19.